João capítulo de número 16, verso de número 25, diz assim a palavra do Senhor. Se você achou, diga achei. Se você não achou, diga vai assim mesmo. Disse-vos essas coisas por figuras. Vem a hora em que não vos falarei mais por figuras, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome. Não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. O próprio Pai vos ama, visto que vós me amastes e crestes que vim de Deus, vim do Pai, e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. E disseram os seus discípulos: agora falas abertamente, e não usas nenhuma figura. Agora percebemos que sabes tudo, e não é preciso que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste de Deus. E respondeu-lhes Jesus: credes agora? Mas vem a hora, e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa. Vós me deixareis só, mas não estou só, pois o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Diga comigo assim: hora de encarar a realidade. Diga comigo assim: hora de encarar a realidade. Bata no ombro de quem está do teu lado, e eu prometo que eu vou fazer entre 500 uma vez só agora. Bata no ombro de quem está do teu lado e diga: hora de encarar a realidade. Se a pessoa que está do teu lado é homem, você diga: seja homem. Se for mulher, diga: seja mulher. Nós, eu e você, preste atenção aqui. Nós estamos às portas do arrebatamento da igreja. A gente tem falado nisso vários cultos atrás. Jesus está voltando. E as pessoas têm achado que isso é brincadeira. Ontem nós tivemos uma reunião de liderança aqui na igreja. E há uma preocupação da parte da liderança da igreja, principalmente da pessoa do pastor Dorival, presidente da nossa igreja, pastor da nossa igreja, nosso pastor, com relação a como é que as pessoas têm encarado a volta de Cristo, como as pessoas têm vivido pensando ou não na volta de Jesus. Como é que nós temos vivido a nossa vida na expectativa ou não de que Jesus irá voltar, e pode voltar a qualquer momento. João relata algumas palavras de Jesus aqui com relação a isso. Jesus reúne seus discípulos, e ele diz assim para os seus discípulos: é hora de encarar a realidade. Ei, antes eu falava com vocês a respeito de figuras, parábolas. Eis que o semeador saiu a semear. Eis que o machado está posto na raiz das árvores. Eis que isso, eis que aquilo. E aconteceu assim, 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 assim. Mas chegou um ponto que Jesus reuniu seus discípulos e disse: agora, filho, eu vou jogar limpo, eu vou colocar tudo em cima da mesa. Agora, jovem, eu vou colocar tudo em cima da mesa. Você viveu do jeito que você quis, da forma que você quis até hoje. As coisas eram do seu jeito, da forma que você achava, da forma que você pensava. Pastor, vai impor alguma coisa? Não vou impor nada, querido. Fica em paz, respira fundo, fica tranquilo aí. Eu estou falando de Jesus. Jesus reúne os seus discípulos e diz assim para eles: agora é a hora da verdade.
Eu vou ser objetivo. Versículo de número 33 diz assim: disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus fala isso para os seus discípulos, Jesus tinha acabado de dizer o seguinte para eles: olha, gente, daqui para frente eu vou para o Pai, a minha proposta, aquilo que Deus havia proposto para mim, eu já consegui fazer. Agora só me falta morrer, ser entregue, crucificado. Depois eu vou ressuscitar, permanecerei aqui alguns dias, e depois eu subirei, e quando eu for assunto aos céus, quando eu subir para os céus, eu vou enviar o Espírito Santo, que é o Consolador, que estará convosco todos os dias da sua vida, da vida de vocês. Ele vos guiará, Ele vos acompanhará, Ele vos fará lembrar, Ele será o guia de vocês, aquele que estará sempre presente, o Deus dentro de cada pessoa. Aí, os discípulos até então viviam à sombra de Jesus, escondidos, eram famosos porque andavam com o famoso, estavam nas capas dos jornais ou nas fotos tiradas do Facebook da época, quando aparecia Jesus multiplicando pão e peixe, os discípulos ficavam atrás fazendo pose assim. Jesus vai morrer, é isso que ele está falando, não tem mais pose, aí você vai ter que andar sozinho. Ontem, na reunião que nós tivemos, a gente tratou desses assuntos aqui, por isso é necessário eu compartilhar essa palavra com vocês. Aonde você vai morar quando Jesus voltar? Você vai ser arrebatado ou vai ficar aqui nessa terra? Qual é a escolha que você fez hoje em vida? Plena consciência, sã consciência. Eu quero entregar minha vida totalmente ou parcialmente ao Jesus? Como que você quer viver? Um pé na igreja, os dois braços e o outro pé no mundo? Atrás e escondido atrás de uma capa, ou de um cargo, ou sei lá do que? Ou você quer ser alguém de fato conhecido como uma pessoa de Jesus, que fala, que anda, que pensa como Jesus pensava, que ama, que abraça, que toca como Jesus tocava, que representa o reino do céu aonde você vai, nas fotos que você tira, com as palavras que você fala. Jesus, ele nunca prometeu riquezas para ninguém. E a gente também, graças a Deus, nunca prometeu que seria fácil viver nesse mundo. Nós nunca prometemos para os jovens da igreja que seria uma maravilha, que vocês iriam conseguir lidar com todas as dificuldades, com todos os problemas que cada jovem tem. Nunca foi fácil. Hoje está pior. Depois de amanhã será pior ainda. E a gente estava conversando agora há pouco, e uma irmãzinha disse assim: pastor, eu tenho medo dos jovens ou da igreja de uma forma geral, quando retirarem a Bíblia das pessoas. E é muito sério isso. Quando não puder mais usar isso aqui, ó. Como que vai ser?
Será que a palavra de Deus está cumprida na sua vida, como diz lá no Salmo 119? Escondi a tua palavra no meu, guardei a tua palavra no meu. Será que guardou no coração? Se tirarem a Bíblia de você, você continua sendo cristão. Se fecharem as portas das igrejas, você continua sendo cristão. Se te destituírem do teu cargo, você continua sendo cristão. Dá para ser cristão? Sim ou não, irmãos? Isso. Que bom. É hora de encararmos a realidade. E sabe qual que é a realidade? O arrebatamento da igreja está prestes a acontecer. O arrebatamento da igreja, sabe o que é? Jesus virá, diz a palavra de Deus lá em Tessalonicenses, em Mateus e em outros lugares, que Jesus virá nas nuvens, como vem um ladrão na noite, num abrir e fechar de olhos. Aconteceu o arrebatamento, muito rápido, pisca os olhos assim, aconteceu o arrebatamento, pisca de novo, aconteceu o arrebatamento outra vez, 2 arrebatamentos, pisca de novo, 3 arrebatamentos, já deu tempo de 3 arrebatamentos. E sabe como que vai ser isso? Muito doido, muito doido. Diz que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com Jesus no céu. Essa é a palavra de Deus. Mas, quem é que será arrebatado? E agora que eu peço para que você examine teu coração. O que é isso? O que é? Nós precisamos, sabe o que fazer? E creio que é isso que nós vamos fazer daqui para frente. Começar uma série de estudos. Até mesmo pela internet dá para a gente começar a fazer isso aí, Bruno. Uma série de estudos a respeito de vários temas. Santidade, arrebatamento, vida com Deus, oração, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Nós vamos fazer um discipulado Vida Frutífera completo, online, sem ser online, on papel, on fone, on prosa, on qualquer coisa, mas nós vamos fazer. Sabe por quê? Porque eu gostaria de te encontrar no céu. Eu gostaria que você fosse também para o céu. E esse é o medo da nossa igreja. Esse é o medo que ronda as igrejas que ainda prezam a palavra, zelam pela palavra e cuidam da palavra. Festinha é fácil. É fácil fazer. Comemoraçãozinha disso, daquilo, festinha temática para isso, para aquilo. É até legal. Mas esse é o cerne do nosso evangelho? Eu ouvi uma frase uma vez que diz assim: se você serve a Deus por dinheiro, você pode servir o diabo por uma oferta um pouquinho melhor. Não cabe a você, de repente, não encaixa com o teu perfil essa frase. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Se tem uma baladinha aqui dentro da igreja, e ali fora tem uma outra, com alguns atrativos a mais, o que pode te impedir de ir na outra que te oferece algo a mais? Se as programações daqui se tornarem um tempo ineficientes, insuficientes, ali fora, com
alguns pequenos atrativos a mais. Alguém cuspindo fogo para cima, para baixo, sei lá, fazendo o quê? Virando 38 mortais sem sair do lugar, com o pescoço para trás, o tornozelo virado para frente, não sei. Talvez você vá e não volte mais, porque o cara virou 38 mortais, com o pescoço para trás e o tornozelo virado para frente. Chama-se curupira. Você ri de você. Jesus teve uma das últimas conversas dele com os seus discípulos. Presta atenção aqui. Essa foi uma das últimas conversas que Jesus teve com os seus discípulos. E ele disse para os discípulos dele: vocês vão ser perseguidos, vocês serão humilhados, vocês serão confrontados, presos, mortos, seus familiares te deixarão, seus amigos os abandonarão, aqueles que batem nas tuas costas e dizem: é nóis, mano, tá ligado? Vão falar: não conheço, nunca vi nem mais gordo, nem mais magro, nem mais alto, nem mais baixo, não tem parte com ele não. Mas ele é da Fiel, ele é da Independente, ele é da Mancha. Nunca vi não, cara. Torce para o teu time. Que time? Imagina, nem corintiano eu sou, nem palmeirense eu sou, nem isso, nem aquilo. Quando perguntarem por você, para outras pessoas, era isso que Jesus estava falando para os 12, para os seus discípulos. Era isso que ele estava falando para os seus discípulos. Ó, quando perguntarem se vocês eram meus amigos e vocês disserem que sim, conhecia, andava com ele, eu era um deles, eles vão levar vocês para a prisão. Aí vão tirar vocês da prisão, colocar vocês amarrados num tronco na praça pública e vão descer o chicote nas suas costas. É isso que vocês querem? Essa era a palavra de Jesus, esse era o discurso de Jesus para eles. O louco, pastor, duro esse discurso, hein? Os discípulos também eram. Porque era legal quando Jesus falava assim: saiu o semeador a semear, e uma parte das sementes caiu entre os espinhos, outra parte da semente caiu entre as pedras, a outra parte à beira do caminho, mas teve uma parte que caiu em terra boa. E os discípulos falavam: que homem fantástico. Lindo isso, tremendo isso. Mas chegou um ponto que Jesus falou: gente, vamos para o mundo real agora. Eu curei, eu ensinei vocês a fazerem isso, lhes dei autoridade, confiei a vocês a autoridade no meu nome. Jesus assinou uma procuração para mim e para você, dizendo: no meu nome, vocês poderão fazer isso, e isso, e isso. No meu nome, disse Jesus, quando ele assina aquela procuração, lá de Mateus capítulo 28, de Marcos capítulo de número 16, quando ele assina aquela procuração e diz assim: ide, pregai o evangelho, expulsai os demônios, curem os enfermos, em meu nome. Ele colocou isso na tua mão. E o que é que eu e você fizemos com essa procuração de Jesus? Muito legal. Todo mundo tem uma gaveta do esquecimento na vida. Todos nós temos uma parte do nosso guarda-roupa, ou da penteadeira, ou sei lá do que. Existe ainda penteadeira? Tem alguém que tem penteadeira aqui? Levanta a mão, uma alma viva. Ei, Dani, glória, aleluia. Ô, Eric, 2. Tem mais aí, tem uns que dão cãibra, rola assim, mas não levanta. Penteadeira,
aquelas gavetinhas, que você esconde um monte de coisa lá e você nem lembra mais que aquilo existe. Você vai se lembrar que aquilo lá existe depois que você pensa muito, ou depois que a tua mãe te diz, vai limpar aquela gaveta, não dá nem para abrir mais. Não é assim que funciona? Aí você olha lá dentro, preste atenção aqui que o que eu estou falando é sério. Aí você olha lá dentro, você vê aquela procuração. Puxa vida, eu não estava fazendo nada disso. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão enfermos. O que é que você está fazendo com o nome de Jesus? O que você está fazendo com a presença de Deus na tua vida, jovem? Como que você tem encarado o mundo lá fora com o Deus que você serve? Ou com o Deus que você diz que serve, ou com o Deus que você acha que serve. Como que eu e você estamos encarando o pecado? Terça-feira que passou, teve um pastor amigão meu, pregando na nossa igreja no Jardim Paraíso. Eu acabei de comentar isso aí. E a palavra que ele trouxe para nós foi fantástica. E ele chegou, durante a ministração, ele estava falando que há tantas coisas que estão sendo feitas dentro das igrejas para... Como que eu vou colocar isso sem bater? Para arrancar dinheiro das pessoas, deve ser. Não tem outra forma. Irmão, estão ungindo vassoura. Vassoura, um monte de vassoura na igreja. Unge, joga óleo nas vassouras. Aí você adquire a sua. E ela vem sem gasolina. É só óleo, mas não é o suficiente. Presta atenção. Aí você pega aquela vassoura, leva para a tua casa lá, usando aquela vassoura você varre os teus pecados e os pecados da sua família. Macumba de crente chama isso. A gente ri, mas isso é sério, irmão. Chama macumba de crente isso. O que fizeram com o sacrifício de Jesus? Presta atenção, jovem, para você não ir comprar vassoura na igreja de ninguém. Presta atenção, você que acha que está encalhado aí, eu já tenho 16 anos, pastor, ninguém namora comigo. Você que acha que está encalhado, presta atenção para não ir em igreja, comprar rosa e enfiar no meio da tua Bíblia. Para desencalhar, macumba de crente estão fazendo, e nós, eu e você, batendo palma. Sabia? Presta atenção aqui. Jesus estava falando que vocês, discípulos de Cristo, seriam humilhados quando vocês disserem, eu amo a Jesus. Quando você disser, eu sirvo a Cristo, as pessoas vão olhar para você e falar, crente chato, bobo, besta e quadrado. Você não sabe o que é bom. Toma aí. Vamos ficar comigo. Eu não vou falar dessas coisas mais não. Vão te taxar de chato. Você está disposto a perder as suas amizades porque você ama a Jesus? As pessoas vão te procurar, mas não vai ser hoje. E nem amanhã. Sabe quando elas vão te procurar? Quando você estiver bem, fazendo as coisas direitinho, servindo a Deus direitinho.
com a tua vida santificada, dizendo não para as práticas que as outras pessoas, as pessoas chamadas de normais, comuns, os corretos, os certos, quando eles estiverem praticando aquelas coisas e você não compactuar com aquilo, e aí a casa começar a cair para eles, eles vão olhar e vão ver que a droga é uma droga de verdade. Causou um efeito legal quando eles precisavam daquele efeito legal. O álcool causou um efeito legal quando precisava daquele efeito. Eu bebia para ficar mais desinibido, para fazer palhaçada sem sentir vergonha. E achava que eu abafava. Talvez você já fez isso aí está rindo ainda. Está rindo de você mesmo. Os mais novos nem pensem em fazer nisso. Então o banco dos mais novos ali, é o último, não é o primeiro. Tem alguns mais novos aqui. Quando as pessoas descobrirem, seus amigos descobrirem que essas coisas não fazem mais efeito na vida deles, eles não conseguem mais sorrir, não conseguem mais se divertir, e começarem a entrar numa depressão desgraçada do inferno, aí eles vão te procurar. Só que nessa hora, eles vão desejar te encontrar, mas será que eles vão te encontrar? Certo, sincero, santificado na presença de Deus, andando e caminhando com Jesus. Poxa, pensei que o cara era o maior quadradão. Pô, o cara é 10, meu. Ele não se misturou. Jesus disse para os seus discípulos: vocês serão humilhados. Você coloca teu emprego, você pode colocar o teu emprego em risco por dizer assim: eu não vou mentir. Você colocaria o teu emprego em risco? Você seria chato o suficiente para estudar bastante para a prova, e aquele folgado do teu colega que não estudou porcaria nenhuma, eu não vou estudar essa porcaria, porque é essa a frase. No meu tempo mudou, ou ainda é? Porque quem nunca ainda fez, um dia vai fazer a seguinte pergunta, ou exclamação: por que é que eu devo estudar a equação de segundo grau? Onde eu vou usar essa porcaria? Foi só eu que falei isso, ou alguém mais falou isso aí? Puxa, não estou sozinho. Escute aqui, você está disposto a ser taxado de chato, de arrogante, de CDF, por não emprestar a sua prova para o outro copiar e tirar nota às suas custas? Olha o crente chato faz a prova e não empresta para ninguém. Você está disposto a isso? São coisas simples. Isso é porque eu não comecei a falar de morte aqui ainda. Está disposto a colocar a tua cabeça na guilhotina, na ponta do revólver, para falar assim: eu sou de Cristo? Alguém viu um vídeo, presta atenção nisso, alguém viu um vídeo de cristãos sendo assassinados, decapitados pelo exército islâmico? Levavam os caras na praia, é isso? E decapitava, cortava a cabeça fora. E os caras falavam assim: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. A cabeça caía. Está disposto a isso?
Era isso que Jesus estava propondo e dizendo para os seus discípulos. Ser discípulo de Jesus, irmão, não é viver do jeito que a gente vive, não. Ser discípulo de Jesus, eu andei fazendo essas reflexões. Por isso que eu estou falando para você. Ser discípulo de Jesus não é viver do jeito que a gente anda vivendo, não. Ser discípulo de Jesus exige muito mais de nós. Pedro descobriu isso quando ele negou Jesus. Quando a ficha caiu. Pedro descobriu isso quando, com muita dor no coração, muito aperto, muita angústia, Pedro teve que dizer para Jesus: eu te amo. Eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Pedro descobriu o que era isso quando o coração dele trincou, de angústia, de saber que aquele homem que ele fez, entenda o que eu estou dizendo, juras de amor no Getsêmani. Imagina, se alguém chegar aqui, nós vai arrasar, ninguém vai matar o Senhor, ninguém te pega, eu estou aqui. Ele até esboçou uma certa reação, quase arrancando a cabeça do cara fora, cortou só um pedaço da orelha. E Jesus colocou no lugar ainda, falou: Pedro, guarda a faca, encolhe a tua espada, você não precisa disso. Ele até esboçou uma tentativa de reação para defender Jesus, mas logo depois, irmão, Jesus saiu todo algemado, tratado como um bandido, que nunca foi. Chegou, foi levado para a prisão, Pedro só aqui, ó, nas beiradas, olhando, aquela mãozinha bate aqui, você era um dos dele, né? Estava junto? Não, louco, você fala igual eles, você é da Batista, não é? É, então, o cara parecia comigo. Você está indo na igreja dos crentes agora? Agora, o que eu vou falar? Dei uma passeada outro dia lá, dei tanto, eu fui porque tinha uma amiga minha, olha, nossa, ficava, vamos. Pedro fez isso, irmão. Eu já fiz isso. Você também. Mas você está dando oferta para o pastor, né? Eu? Imagina, eu só vou na igreja, largo a carteira no carro, em casa. Quando eu saio da igreja, eu vou correndo em casa para pegar dinheiro para ir para o açaí, porque senão vai que os crentes me comovem lá e eu desembolso meu dinheiro lá. Gente, caiu a ficha em Pedro, quando ele teve que assumir a sua verdadeira identidade. Eu amo Jesus. É isso que eu quero para a minha vida. E aí Jesus, depois de falar com os discípulos abertamente, os discípulos entenderam e até disseram: agora sim, depois que o Senhor falou abertamente, agora nós cremos. Olha que coisa doida. Versículo 26. Versículo 29, perdão. Versículo 29, versículo 30. Disse assim, os discípulos disseram: agora falas abertamente e não usas nenhuma figura, parábola, alegoria, nada disso. Agora percebemos que sabes tudo e não é preciso que alguém te interrogue. Por isso, cremos que vieste de Deus. Jesus já tinha curado cego, paralítico, pego 5 pães, 2 peixes, dado para mais de 10, 15 mil pessoas, os discípulos vendo. Jesus já tinha ressuscitado morto, os discípulos vendo. E só depois que Jesus fala: ó,
eu não vou falar mais por parábolas, eu vou falar abertamente para vocês. Só depois disso, os cabeção chegam e falam assim: agora a gente acredita que o Senhor é de Deus. Só agora. Eu não vou te chamar de cabeção. Creia em Jesus, querido, enquanto ainda dá tempo. Creia em Jesus, sirva a Ele com sinceridade de coração, enquanto ainda dá tempo. Abra sua Bíblia aí em João 17, vira a página ou na mesma página. Jesus, aqui ele dá uma lição que eu quero partilhar ela com vocês. Eu gostaria que você marcasse ela na tua Bíblia. E você que está nos assistindo aí em casa também, grife essa oração na tua Bíblia. Destaque ela com cores na Bíblia JFA que você tem aí no teu celular, no seu tablet. Clica nela, marca em amarelo, marca em vermelho. Salve esse texto. Quando você chegar na tua casa hoje, estiver sozinho, não ligue o computador. Esqueça o WhatsApp, mas abra essa Bíblia sua no seu celular e leia essa oração que Jesus faz pelos seus discípulos. 17 de João, versículo 6, diz assim. Eu vou ler bem devagar e eu gostaria que você acompanhasse comigo, se você puder. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo o que me deste provém de ti, pois lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles são teus. Tudo o que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e neles sou glorificado. Jesus está orando pelos seus discípulos. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo. Eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a palavra de Deus, ou a Escritura. Agora vou para junto de ti, e isto digo enquanto estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Dei-lhes uma palavra, e o mundo os odiou. Vou ler de novo, verso de número 14. Dei-lhes uma palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre ou que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo também não sou. Verso de número 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verso de número 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e continuarei a dar-lhes a conhecer o teu nome, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Jesus faz uma oração pelos seus discípulos. Depois dessa oração, Jesus é levado preso, condenado à morte por coisas que ele não fez.
mas foi condenado à morte porque ele amou. Amou demais a mim e a você. Aí, depois de tudo isso acontecer, ainda assim, um disse: só acredito se eu tocar nas mãos dele. O outro disse: será que é ele mesmo? Outros dois estavam voltando, Evangelho de Lucas, indo para uma aldeia chamada Emaús, caminhando, e Jesus encosta neles, depois que ele ressuscita, e começa a caminhar com eles, e Jesus pergunta: o que vocês estão tão tristes assim? Depois que tudo isso aconteceu, depois dessa oração, isso voltou a acontecer, também aconteceu, os discípulos vão caminhando, e eles falam assim: poxa, forasteiro, você é o único cara que não sabe dessas coisas, não caiu, não ouviu falar, de onde que você vem, que planeta que você vem? E Jesus começa a caminhar com eles, e Jesus diz assim: loucos, vocês não conhecem a Escritura? E Jesus começa a falar da palavra para eles, e Jesus se assenta para comer junto com eles, pega o pão na mão, parte o pão, dá graças, serve e desaparece. E os dois ficam com cara de banana, um olhando para o outro, e eles dizem um versículo maravilhoso. Lucas capítulo 16, capítulo 24, verso de número 16, diz assim: não ardia em nós, deixa eu ver se é esse versículo mesmo, não ardia, alguém abriu a Bíblia aí? Está escrito aí em Lucas 24, 16, não ardia em nós, perdão, versículo 32, Lucas 24, verso 32, não ardia em nós o coração quando este falava? Ô irmão, olha o que Jesus estava falando, olha o que Jesus provoca nas pessoas, como a gente está tratando ele hoje, olha o que Jesus produz na vida das pessoas. Puxa, ele é diferente. Quando ele vinha caminhando com a gente, ele estava questionando a gente: será que era isso? O que aconteceu? Por que fizeram isso com ele? Jesus estava falando de si mesmo. Começa a falar da palavra para eles. E aí depois, parte o pão, irmão. Sabe com quem Jesus estava tratando? Com as pessoas que ele andou. Ele não estava tratando com ninguém de fora, estava tratando com você, estava tratando comigo, que quer um relacionamento com ele. O texto segue e diz que os discípulos, na mesma hora, viraram e voltaram para onde eles não deveriam ter saído. Se reuniram de novo e começaram a buscar a promessa do Espírito Santo. Começaram a buscar de novo. Como que você encara Jesus? Como um brinquedo? Eu gostaria que você pensasse muito nisso. Servir a Jesus é sério, sério demais. É santo, santo demais. É bom demais. Será que o nosso coração ainda arde por Jesus? Aliás, será que ele já ardeu um dia por Jesus? Ou você vem na igreja? O diabo também vem, irmão. Não falta um culto.
Todo culto ele vem. Senta aí em alguns lugares e fica te conduzindo lá para fora depois. Teu corpo está aqui, tua cabeça está naquilo que você vai fazer depois. Teu corpo está aqui, tua cabeça está com quem é que você vai ficar depois do culto, com quem é que você vai estar depois do culto, onde é que você vai estar depois do culto. Não ardia no teu coração, quando a palavra de Deus era pregada? Não é pela minha palavra, pela minha voz. Eu não atraio multidão não, irmão. Essa palavra que eu prego, do jeito que eu prego, eu nunca vou encher estádio de futebol para me escutar. Não tenho nem pretensão. Falando porta, português ainda, quarto, lascou. Campanha para tirar dinheiro seu e ficar rico, ou para falar que você vai apodrecer de rico, eu não vou fazer tão cedo assim. Não tenho preocupação nenhuma com essas coisas. Não tenho vontade, não tenho desejo, não sonho com essas coisas aí não. Isso para mim é coisinha. Coisa. Eu sonho em viver uma cena dessa. Coração arder na presença de Jesus. Quando o Espírito Santo fala conosco. Da forma que Jesus falou face a face com os seus discípulos. E hoje Ele fala no seu coração. No seu coração. No seu coração. Será que a gente entregou de fato a nossa vida para Jesus? Da mesma forma que pessoas esquartejam Deus. Vem aqui que a mão de Deus está aqui. O pé está em outro lugar, a cabeça está no Senhor, os olhos de Deus estão não sei o quê. Estão esquartejando Deus. O que tem de gente, esquartejada dentro da igreja, sabe por quê? Porque o coração não é de Jesus, mas é do noivo, da noiva, da namorada, das namoradas, dos menininhos, das menininhas. Tem gente que ama muito. Tem gente que ama fácil, irmão. Tem pessoas que o corpo vem para a igreja, mas ele vem andando sozinho, porque os olhos não estão dentro da igreja, os olhos não estão em Jesus, os olhos estão na telinha. Tem pessoas que vêm, mas vêm sem as mãos, porque as mãos, eu não posso dar minhas mãos para Jesus, porque as mãos fazem coisas que Jesus não aprovaria, esquarteja, mutila, vira um amputado de Jesus. Jesus te quer por inteiro, irmão. Gostaria que se eu tivesse poder de fazer com que essa palavra penetrasse no teu coração e provocasse uma mudança, irmão, que bom que seria. Eu não tenho esse poder. Eu não estou falando manso para você ficar chorando. Não estou falando manso por isso. Estou falando manso porque eu quero que você pense. Não tome decisões precipitadas na sua vida, não. Pense em Jesus. Peça para que o Espírito Santo faça ferver o teu coração, arder o seu coração de amor a Ele. Não a coisas que a gente pega. Isso tudo acaba. Curva a tua cabeça. Não ardia em nós o coração quando este falava
essa sim, Senhor, é uma palavra de vitória. Essa é uma palavra de vitória. Essa palavra é uma palavra de vitória. Vitória, vitória e vitória. Uma palavra que as pessoas, a palavra vitória, ela foi associada a dinheiro. Essa palavra é uma palavra de vitória. Está escrito lá em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3. Às 7 igrejas, quando João escreve as cartas: ao que vencer, dar-lhe-ei. Ao que vencer. E todas essas palavras, as 7 cartas do Apocalipse, escritas por João, às 7 igrejas, elas não falam a respeito de vitória financeira, não. Falam a respeito de vitória em Cristo, de caráter, de santificação, de renúncia, de humilhação, de arrependimento, de perdão. As 7 cartas falam a respeito disso. E ao que vencer, diz a palavra, dar-lhe-ei a sentar-se comigo, dar-lhe-ei a coroa da vida, dar-lhe-ei morar comigo no céu. Que teu coração possa arder na presença do Senhor, jovem, que está aqui, que está em casa, que vai assistir essa mensagem talvez um dia, em algum lugar. Que essa palavra arda no seu coração também. Que a graça, a mesma graça que está aqui nessa noite, esteja na tua vida quando você assistir essa mensagem, seja daqui uma semana, um mês, um ano, 10, sei lá quanto tempo. O único pedido, a única oração que eu faço por você que não vai assistir hoje, não está assistindo nem presenciando essa mensagem hoje, a única oração que eu faço por você é a seguinte: que ainda não tenha acontecido o arrebatamento da igreja e que você ainda tenha tempo para entregar a tua vida a Jesus. Porque se essa mensagem for assistida ou ouvida apenas depois do arrebatamento da igreja, permaneça fiel, nem que você tenha que perder a tua cabeça, mas permaneça fiel, porque essa palavra poderá salvar a tua vida, assim como ela pode salvar a vida de quem está aqui dentro hoje. Querido Deus, louvamos o teu nome porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre, e porque hoje aqui há muitas pessoas buscando o Senhor. Eu espero que cada um aqui esteja disposto a dizer não ao pecado e sim à santidade do Senhor. Eu glorifico o teu nome, papai, e peço que o Senhor ajude a cada um nessa empreitada, para que eles possam vencer todo tipo de mal, a incredulidade, a falta de fé, a falta de comprometimento, vencer as barreiras, ó Pai, emocionais, espirituais, humanas, físicas, que se opõem ao Evangelho de Cristo, à santidade proposta e vivida pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor possa tocar em cada coração, e essa palavra comece a queimar, 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 arder, arder e queimar
e arder no coração de cada um que está aqui hoje. Assim nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Eu tenho que fazer uma pergunta aqui. Há alguém aqui no nosso meio que ainda não entregou sua vida para Jesus e tem vontade de fazer isso hoje? Eu gostaria que você levantasse somente a sua mão aqui. Levante alto. Eu gostaria que você levantasse assim: eu quero entregar minha vida para Jesus de verdade. Amém? Glória a Deus. Nós encerramos aqui a palavra de Deus nessa noite. Pense no que foi pregado nessa noite. Pense no que foi ministrado hoje. Leve a sério Jesus. Amém, queridos? No nosso salão social, na cantina, tem